Bom, vamos fazer um exercício para complementar a aula de hoje, né? Do dia 30 de abril. Né? É o mesmo circuito que a gente analisou, só que com outros resistores, né? E o beta vai ser 160, né? Sendo assim, o alfa vai ser beta dividido por 1 mais, alfa, mais beta, né? E dá 0,9937, tá? Pessoal, quando trabalhem com alfa, trabalhem com 4 casas decimais, tá? Porque é um número muito sensível. Mudou o 7, mudou muita coisa, tá? O resto podem arredondar a 2 casas, né? Ou uma casa, dependendo, tá? Mas o alfa, deixem em 4 casas, pelo menos, tá? Então, pessoal, temos aqui que essa tensão aqui vai ser tensão de resistor de colector, ¿cierto? RCN mais menos, né? Aqui vamos ter a tensão de resistor de base, né? Aqui vamos ter a tensão de resistor de emissor, né? Tensão RE, certo? RE. Tá. Aqui vamos ter a tensão colector emissor, né? Mais menos, né? Aqui vamos ter a tensão base emissor, certo? Tensão base emissor, né? Base emissor. E aqui vamos ter a base colector base, né? Tensão colector base, né? Sendo aqui positivo e negativo, né? Quanto às correntes, temos aqui a corrente de colector, aqui temos corrente de base, certo? Corrente de base, e aqui temos a corrente de emissão, né? IN. Corrente de emissor, né? Lembrando que aqui temos o colector, certo? Aqui o colector do transistor, né? Aqui vai ser o emissor do transistor. E aqui vai ser a base do transistor, tá? Aqui a tensão de base emissora é sempre 0,7, tá? Porque aqui tem um diodo, né? É como se fosse um diodo na junta base emissor, né? Se você coloca um multímetro e mide nas ponteiras entre base emissor, pode medir a tensão de diodo, que seria 0,7, tá? É como se aquela junta fosse um diodo, tá? Então isso aqui vai ser 0,7, né? Isso aí vai ser sempre 0,7, tá? Bom, se for de silício, né? Se for de germânio, aí muda para 0,3, né? Tá? 0,7. Então vamos fazer duas malhas, tá? A primeira malha vamos fazer a partir da fonte. Vamos passar pelo resistor de colector, vamos passar pelo VCE e vamos passar pelo resistor de emissor, né? Essa será a primeira malha, tá? Então a primeira malha vai por aqui,
pasa por aquí, pasa pelo resistor de colector, pasa pela tensão colector emissor, passa pelo emissor, né? E daí vai para a Terra, certo? Vou chamar isso aqui malha 1, né? Malha 1, né? Então aquela malha vai ser VCC, né? VCC menos tensão NRC menos tensão colector emissor menos tensão do emissor, né? Igual 0, né? Bom, então temos VCC, né? Tensão de resistor de colector vai ser a corrente de colector vezes resistor de colector, né? VCE é interno do transistor, né? Tem que calcular, né? E o BRE vai ser a corrente do emissor vezes resistência de emissor, né? Igual 0, né? E sabemos que a corrente do emissor vai ser igual. Bom, sabemos que alfa vezes IE vai ser IC, certo? Desculpa. IE a corrente IE vai ser alfa, vai ser a corrente de colector dividido por alfa, certo? Aí sim. Corrente emisor vai ser a corrente colector dividido por alfa, né? Então sustituímos aqui VCC menos ICRC menos VCE menos RE vezes IC dividido por alfa, né? Igual 0, né? Bom, o VCC é 10, né? IC, não sei, o RC 2000, certo? Um BCE tem que calcular, né? E aqui tem IC, né? Vezes RE dividido por alfa, né? RE seria 800, né? Dividido por alfa. Se eu não me engano, deve dar uns 804 ou 805 por aí, né? Tem que calcular. Então, isso dá... Bom, deve dar um 805, depois calculamos, tá? Então aqui temos a tensão da fonte menos IC factor de 2000 mais 800 por alfa vai ser 805.1, né? Bom, seria 805.07, mas posso aproximar a 805.1, tá? Esse valor é grande e eu posso arredondar tranquilo, tá? O que não posso arredondar são esse alfa daí, tá? E o IV também não posso arredondar muito, tá? É a corrente de base, tá? Que aí é sensível, né? Ok, e isso aí seria menos PC, né? Igual 0, né? Aquele é 805,1 e aquele é 800 para alfa, né? Então temos 10 menos 2805,1 vezes IC menos BC igual 0, né? Então essa equação vamos marcá-la aqui como equação 1, tá? Equação 1, tá? Ok, vamos falar com a segunda malha, tá? Segunda malha vamos fazer em preto, tá? Malha 2. O procedimento para resolver esse tipo de exercício varia de circuito para circuito, né?
Tipo, se o circuito for outro, tem que fazer outras malhas, tá? Ou outros não, beleza? Então depende do circuito, ok? Ou seja, esse não é o único método de resolução. Vai depender muito do circuito, tá bom? A malha 2 vamos fazer a partir da fonte VCC, né? Da fonte VCC. Fonte VCC vamos passar pelo resistor RB, né? Daí vamos passar pelo VBE, tensão base emissor, e daí passamos pelo emissor, né? E daí chegamos à terra, certo? Então, malha 2 seria a tensão da fonte menos a tensão do resistor de base menos a tensão base emissor menos a tensão de resistor de emissor, certo? Tudo isso igual a zero, né? Sabemos que a corrente de emissor vai ser a corrente de base vezes 1 mais beta, certo? Eu sei isso aqui, né? Então, vamos lá. Temos VCC menos VRB vai ser a corrente de base vezes RB menos a tensão base emissor sempre vai ser 0,7, né? Se for de silício, né? E tensão no resistor emissor vai ser a corrente de emissor vezes resistência de emissor, né? Igual a zero, né? Então aquela corrente de emissor substitui por IV vezes 1 mais beta, né? Então vamos ter VCC menos corrente de base vezes RB menos 0,7 menos, aqui vamos ter RE vezes IV vezes 1 mais beta, certo? Igual a zero, né? Aí substituir IE, certo? Então vamos ter VCC igual VCC, desculpa, menos IV vezes resistência de base mais resistência de emissor vezes 1 mais beta, né? Lembrando que beta é 160, 1 mais beta é 161, né? E tudo isso menos 0,7, né? Igual a 0, né? Então aqui vamos ter 10 menos 0,7 menos IV vezes resistência de base é 400.000, né? Resistência de emissor vai ser 800, né? Vezes 1 mais beta. 1 mais beta vai ser beta é 160, beta mais 1 é 161, né? Igual a 0, né? Isso aqui vai ser 100 vezes 161, vai dar 128.800, né? Isso aqui, esse produto aqui, né? Esse produto aqui dá 128.800, né? Se eu somar com 400.000, vamos ter 528.800, né? Então, 10 menos 7 é 9,3, né? 9,3 menos 528.800 e IV, né? Igual a 0, né?
igual a 0. Bom, então a corrente de base vai ser 9.3 dividido por 528.800, né? Ou seja, a corrente de base vai ser 17,58 microampere, tá? Bom, a corrente colector vai ser beta vezes IV, certo? Ou seja, ser 160 vezes IV, né? Isso dá 28.2.81, né? 2.81 4, né? Miliampere, né? Certo? Então temos a corrente de base, temos a corrente de base, temos a corrente de colector, né? A corrente de emissor. Corrente emissor vai ser a corrente de base mais corrente de colector, né? Isso vai ser igual a Desculpem, tive que sair um pouco, não consegui dar pausa. Tá? Bom, isso daria 2.832 miliampere, tá? Bom, agora, essa corrente de colector substituímos aqui nessa equação 1, tá? Substituímos nessa equação para calcular a tensão colector-emissor, certo? Então, temos o que aqui? Temos que a corrente colector vai ser 2.814 miliampere, né? Bom, então substituímos aqui, né? Temos que 10 menos 2.805,1 vezes 2.814, né? Vezes 2.814 miliampere menos VCE igual a 0, né? Isso dá 7,94, né?
10 menos 794, né? Menos BC igual 0, né? Daí BC vai ser 206, né? 06 volts, ok? Ok. Vou verificar no simulador, né? Se deu certo aqui. Aqui temos o mesmo circuito, né? Temos o mesmo circuito aqui. Então vamos simular aqui. Corrente. Vamos ver. A corrente colector deu 280, né? 2,80 mA. A gente calculou 2,81 mA. 2,78. Bom, tá mais ou menos próximo, né? Aqui tem outros fatores que variam aqui. Tem fator de temperatura e outras não linearidades, né? No emissor, né? No emissor temos 2,832, 2,898. Tem uma diferença aí, né? Mas o emissor deu maior do que o coletor, isso é importante, né? E a base 1752, a gente calculou 1758. Fechou, né? E agora as tensões. Olha aí, o BCE é 4,24 menos 2,31, né? O BCE que a gente calculou. Bom, no simulador seria 424,20, né? Esse colector, menos essa tensão daqui, né? 2,318, né? Aí dá 1,882. E a gente calculou 206. Deu uma diferença, né? Diferença mais ou menos grande, né? Mas vamos, tá próximo, né? De 1,8 a 2. De 1,882 para 2,6, né? No simulador deu aqui 1,882, né? A diferença seria menos. A diferença seria de 0,17 volts, né? A diferença vai ser de 0,178 volts, né? Tem uma diferença pequena, né? Ok? Então, assim, o que acontece? Aquele V tá, de 160 não é fixo, tá? Aquele V tá, vai variar com a temperatura e tem outros fatores que afetam no circuito, né? Então isso faz que no simulador variem os valores porque eles consideram todos fatores externos, tá? Mas os resultados estão bem próximos, tá? Está aceitável, ok? Então, isso aí, pessoal. Abraço. Qualquer dúvida podem chamar, tá?